Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do IMETcast. Estamos recebendo hoje aqui o presbítero Sandro para a gente poder conversar sobre fé, conversar sobre conversão. Então tá uma conversa assim muito bacana. Eu inclusive poderia falar muito bem dele aqui, apresentá-lo, mas vou pedir que ele o faça. Presbítero Sandro, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios do IMETcast. Boa tarde, Jardiel. Nesse momento, desde já, quero agradecer a Deus, primeiramente, ao nosso pastor presidente, nosso pastor local, pastor Luiz Henrique, e também não deixar de agradecer ao Instituto Moura, né, que proporcionou a gente estar estudando o curso de oratória, juntamente com o senhor, neste lugar a qual nós estamos aprendendo muito com o curso de oratória nessa tarde. Presbítero Sandro, eu gostaria de conversar mais com o senhor sobre fé, mas eu queria saber o seguinte, já de maneira inicial, como é que foi que o senhor aceitou Jesus? Jardiel, minha convenção foi uma convenção assim, eu digo dada por Deus, porque eu tinha raiva dos evangélicos. Mas Deus precisou me levar lá no outro lado do mundo a trabalho. E aí sofri um acidente a qual fiquei impossibilitado 4 anos em cima de uma cama. E daí, quando eu estava aprendendo a andar de novo em minha casa, eu ouvi uma voz que me disse, meu filho, entrega a tua vida para mim, que tu verás o que é que eu vou fazer na tua vida. E eu pensei que era minha esposa, eu pensei que era minha filha que estava falando comigo, e chamei elas e perguntei. E elas disseram, meu filho, você está ficando meio atormentado, meio maluco. E eu disse, tem alguém falando comigo, eu estou ouvindo voz falando comigo para entregar minha vida. E daí em diante ficou aquilo na minha mente. E um dia eu estava aprendendo a andar na frente da minha casa e vi um jovem passando com um livro, tipo, eu não sabia que era uma Bíblia, e aquele livro que estava na mão dele era a Bíblia Sagrada, e veio como um farol na minha vista. Então eu pedi para minha esposa, minha filha, veja onde aquele rapaz vai, que eu observei que veio um brilho de um livro que ele estava carregando, veio na minha visão. E daí ela viu, era um irmão que ia para a igreja da Assembleia de Deus, e no dia seguinte, que era o domingo, eu disse, me leve para lá, que eu quero ir para lá para onde aquele jovem foi. E vou seguir a voz que está me falando para me entregar a minha vida para alguém, não sei, eu quero ir à igreja para saber onde o jovem foi, onde ele... E a minha esposa verificou, ele tinha ido para a igreja, a Assembleia de Deus, e aí no domingo ela me levou. Eu cheguei e disse a ela, minha filha, você siga seu caminho, eu vou amar você de todo sentido. Você ficou comigo durante esses 4 anos paralítico, em cima de uma cama, sempre foi minha esposa em todo sentido, cuidou de mim, fez de tudo por mim, então siga seu caminho que eu vou seguir o meu. E quando chega na igreja, eu já estava com aquele sentimento de olhando para os irmãos empalitosados e dizendo, como é que faz para ser como esses irmãos aí empalitosados? Aí quando foi no término do trabalho, o irmão fez um convite para aceitar Jesus Cristo como Salvador. Amém. E aí veio a voz e falou comigo. E quando eu andava para aceitar a Jesus, eu ouvi a voz dizer, olha para trás. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, mas o povo tudo sério. Eu tornei andando para frente lá do púlpito da igreja, e a voz de novo, olha para trás. Aí eu não aguentei, quando eu olhei para trás, Deus estava salvando a minha vida e salvando a minha casa, a minha esposa e a minha filha menor, estava entregando a vida para Jesus. Então minha conversão foi assim, para a glória de Deus. Então, presbítero Sandro, a sua conversão aconteceu junto à sua família? Jardiel, junto com a minha família. O Senhor, quando me salvou, quando houve a minha convenção,
foi junto com a minha família. Ele salvou a mim e salvou minha esposa e minha filha, salvou a minha casa. Aí hoje eu posso dizer que a minha convenção, diante da minha convenção, eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amém. E como foi, presbítero Sandro, essa sua caminhada na igreja evangélica? Porque não é fácil, né? Não é fácil. Jadiel, a minha caminhada, quando eu aceitei a Jesus na finalidade de segui-lo, servir a Jesus e ser servo dele, entregar minha vida por completo a Jesus Cristo para que ele pudesse manusear a minha vida da forma que ele queira, porque o que ele fez com a minha vida, eu não tenho motivo nem para agradecê-lo, a não ser entregar a minha vida espontaneamente a ele, para ele manuseá-la da forma que ele queira. E a caminhada cristã, quando eu saí da igreja após a minha convenção, eu senti logo o desejo de colocar um paletó e já andar em paletosado, ir para a igreja em paletosado, e daí em diante eu nunca perdi um trabalho, um culto na igreja, se era de oração, se era doutrina, se era de domingo, se era uma escola bíblica dominical. Eu sempre fui assíduo. Se era um ciclo de oração, eu nunca perdi. Então eu comecei me envolvendo nos trabalhos da igreja e sentindo prazer que nem a minha esposa às vezes dizia, mas meu filho, nem eu sabia o desejo tão grande que eu comecei a sentir pela obra, o ministério, pela obra da igreja. A gente tem o processo de conversão, presbítero Sandro, e o que é que o senhor diria para uma pessoa que ela ainda não aceitou Jesus, certo? Que o senhor pudesse dizer a ela para convencê-la? Hoje, para todos os internautas que poderão ouvir esse podcast, eu poderia dizer àqueles que não aceitaram a Jesus, que eles vivem uma vida de fantasia. Uma vida de fantasia, por quê? Porque é uma vida momentânea. Porque a Bíblia diz que existe dois caminhos. Existe um caminho largo, que é o caminho aí que o povo anda na prostituição, anda bebendo, buscando se refugiar na bebida, na droga, em relacionamento que às vezes não dá certo, que a Bíblia também condena essa prática. E existe o caminho estreito, que é o caminho com Cristo, é o caminho de renúncia, é o caminho onde você vai deixar suas práticas antigas, do homem anterior, o homem que às vezes vivia em uma concupiscência da carne, vivia buscando prazeres em algo que não tinha e nem tem, porque só existe alegria, só existe paz em Jesus Cristo de Nazaré. Um dos seus evangelhos sinóticos, lá em Marcos capítulo 11, versículo 28, Jesus diz o seguinte: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando ele trata de fardo, se trata disso. Hoje nós vivemos num século e no mundo que o povo é ansiedade para cá, é uma busca de valores para lá e é uma correria. E não para dizer que o centro de tudo, o dono do universo, o dono de cada um de nós, da nossa criação, foi Jesus Cristo de Nazaré. Tudo é dele e ele proporciona e abençoa o ser humano conforme ele queira. E o ser humano ele tem que aceitar Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão por ele. É por Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário, entregando a sua própria vida por amor de cada um de nós. Veja que amor é esse. Um amor ágape, um amor a qual nenhum pai que ama um filho entregaria a vida por ele. Mas o mundo estava no pecado. O povo estava julgado à condenação eterna. A Bíblia diz que todos estavam na condenação eterna, julgado a ser condenado. Mas Deus deu um presente à humanidade. Como? Entregando seu próprio filho, seu filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então veio Jesus Cristo, andou na terra, conheceu a sua criatura,
foi tentado, foi perseguido, foi tentado de várias formas. E depois, sendo julgado pelo o ser humano, pela sua criatura, levado ao Gólgota, foi à cruz, se entregou, foi entregue como uma ovelha ao matadouro, derramou seu sangue para remir os nossos pecados. Entregou-se por cada um de nós. Então, quem está me ouvindo nessa tarde, a paz que você precisa, a alegria que você precisa interior, está em Jesus Cristo de Nazaré. Entregue sua vida para Ele, dê aceitação a Ele e mude a sua vida, porque imediatamente quando você abre o seu coração para Jesus entrar, é porque Ele é educado. Ele não vai entrar na vida de alguém se a pessoa não queira. Mas se a pessoa disser, que está aqui minha vida, eu quero entregar minha vida a Ti, Jesus, Ele entra e faz morada e transforma a vida de qualquer ser humano. Escreve o nome dele no livro da vida e dá uma certeza de vida eterna. Porque João capítulo 14, verso 1, ele diz, fui para o Pai, vos preparar lugar. E assim, quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então tem lugar preparado para você. Só é você, ouvinte deste podcast nessa tarde, aceitar a Jesus como seu Salvador, assim como eu aceitei e como outros e outros aceitaram a Jesus Cristo de Nazaré como seu Salvador. Adorei, presbítero, quando o senhor falou aqui que Jesus é educado, né? Ele não vai chegar na vida de ninguém e entrar sem ser convidado. Né? Sem ser convidado. Agora, tem uma pergunta, presbítero, que eu vou fazer para o senhor aqui, que geralmente a gente é professor, e de alguma forma vai falar com os alunos, certo? Está indo para a igreja, ou foi para a igreja, não vai para a igreja, não vai por quê? Geralmente tem uma frasezinha que ele sempre diz, eu não preciso de igreja não. Precisa de igreja para quê? Eu já sou a igreja, eu tenho minha fé, eu estou rezando em casa e tá bom demais. Para mim tá muito bom, preciso de igreja para nada. Como é que a gente responde a esse jovem que está aí no início da sua vida com esse tipo de reflexão? Por não, Jardiel, essa pergunta é uma pergunta muito suscita e muitos nós ouvimos por pessoas que realmente não têm um certo conhecimento bíblico. Eu, como formado, tenho uma formação acadêmica, em bacharel em teologia, e já ouvi muitas perguntas e indagação dessa forma. Eu sou igreja. Eu não preciso ir à igreja. Mas você que está ouvindo ou vai ouvir este podcast, você pode dizer, eu sou igreja, eu não preciso ir à igreja. Mas você precisa se alimentar. Você não precisa se alimentar 3 vezes por dia. Se você se alimentar uma, você não vai passar o resto do dia bem. Assim é aqueles que aceitam Jesus Cristo de Nazaré. Ele precisa congregar. O que é que significa congregar? Ir a uma igreja, não que o templo feito por mão de homem salve, nem leve, mas você tem que congregar como? Se alimentar. E se alimentar da palavra de Deus, se alimentar dos louvores a Deus, ter comunhão com os irmãos que formam uma unidade, porque a igreja é uma unidade, onde nós estamos ali congregando, estamos vendo os irmãos bem, estamos vendo os irmãos adorando a Deus, estamos vendo os irmãos ali felizes com Cristo. Então, se eu não vou à igreja, eu não me alimento da palavra, eu não me alimento do louvor, eu não vou a um culto de doutrina, eu não vou a um culto de oração, porque o que alimenta o cristão, principalmente, é ir à igreja, se alimentar da palavra, da doutrina, que é bem transmitida pelo nosso pastor. Lá em Recife é o pastor, o presidente, nosso pastor Ailton José Alves. Aqui é o nosso ilustríssimo pastor Luiz Henrique Bezerra Lins, que ele, toda quinta-feira, ele traz uma palavra para a nossa edificação espiritual. Uma pessoa sem se alimentar, Jardiel, ela enfraquece. Então, nenhum daqueles que diz a igreja sou eu não preciso de ir à igreja, mas será que ele está sendo alimentado? Ou está expondo
o sentimento que está dentro do seu coração. Ou está sendo, ou está magoado, ou não conhece a Cristo e nem sua palavra como ela é. Porque a Bíblia diz que muitos erram por não examinar as Escrituras Sagradas. Então, eu lhe convido a você a buscar uma igreja evangélica que seja a sua fé. Nós não estamos aqui para debater religiões e nem demonstrar placa de igreja. Sim, que eu defendo a fé que eu convivo e a igreja que eu congrego, que eu participo, que eu sou presbítero da igreja até hoje, eu defendo ela com unhas e dentes, porque foi aonde eu fui, Jesus falou comigo, aonde eu entreguei minha vida, aonde eu me converti, e aí eu guardo o princípio da igreja. Então você precisa se alimentar, você precisa ir à igreja. Nenhum ser humano, principalmente cristão, se diz que ele não vai à igreja. Eu lhe convido gentilmente, você precisa congregar, porque a Bíblia diz que a igreja é uma unidade, que nós temos que se reunir para adorar, para engrandecer aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, aprender a palavra, aprender até manusear a Bíblia, orar para reavivar a nossa vida espiritual com Deus. Então eu lhe convido, corra urgente, você é aluno, você que vai ouvir, corra para a igreja e entre na comunidade e se reúna e vá adorar a Deus. O sentimento de comunidade é muito forte, né? Assim, transpassa por todo o tempo em si, presbítero. Agora, me diga uma coisa, qual é a rotina da sua igreja? O que é que acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Jardel, nossa igreja, ela tem uma liturgia de culto. Nas terça-feira, nós temos culto de ciclo de oração à tarde. O ciclo de oração vai de manhã, das 9h30 até às 16 horas. Nas quarta-feiras nós temos culto de oração, onde é um período de oração, um período de busca ao Mestre, um período de entrega das nossas debilidades, das nossas culpas, das nossas falhas diariamente. E vai das 7 às 9 da noite. Na quinta-feira nós temos o culto de doutrina, que é transmitido na igreja aí perto do Pequeno Príncipe, do Mãe Natureza, do Mãe Natureza. Culto de doutrina começa às 7 às 9, que é transmitida pelo nosso pastor da igreja, o pastor que está nos conduzindo, o nosso pai na fé, é aquele que sempre está junto, que nos alimentando com a palavra de Deus. Na sexta-feira nós só temos ciclo de oração nas congregações, e no domingo tem uma campanha, tem cruzada, a campanha evangelizadora sai no centro da cidade, de 15 em 15 dias, e tem as cruzadas evangelísticas nos bairros, que é montado toda uma estrutura para pregar a palavra de Deus. E no domingo o culto da família, que é o culto onde tiver qualquer visitante na sua casa, você convida aí na igreja. Se não quiser, você pede permissão e vai adorar a Deus, que é aquele momento de adoração, de entrega, de perceber que Deus está na nossa vida e no ambiente, para nós podermos sair completamente para adorá-lo e exaltá-lo, porque ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Presbítero Sandro, o senhor já foi auxiliar na igreja, né? Hoje está na posição também de diácono. Como é que foi essa jornada de auxiliar a diácono? Jardel, essa jornada é uma jornada assim que ela é de muita bênção, também é muita luta, porque é um momento de preparatório. A vida com Cristo, você que tem uma chamada, que tem algo para o ministério, é uma chamada que ela vem espontaneamente. Não uma chamada que você busque, mas é aquilo que você tem de dentro para fora, demonstrado com Deus, e aí Deus, ele vai demonstrando o seu chamado diante dos anjos da igreja, que é o pastor da igreja,
e vai vendo que você tem uma chamada. E daí, com poucos dias, eu fui levado para auxiliar da igreja, ainda com o pastor Moisés, na época, eu lembro. E muito novo também eu já fui dirigir trabalho, que eu ainda reivindiquei, eu não queria, mas o pastor me chamou e disse: você quer negar força com Deus? Deus lhe mostrou e o senhor vai, não negue força com Deus. E aí eu digo: senhor, pastor, se é assim, eu estou rendido, está aqui. Fui, cooperei ali quase 4 anos em uma congregação lá no sítio Olho d'Água. E daí em diante fui caminhando mais um tempo, uns 3 a 4 anos. Deus mostrou a minha pessoa ao pastor da igreja, que já era o pastor Josias Crementino da época, e ele me levou à consagração ao diaconato da igreja, que é um ministério de honra, um ministério de servo, de ajudador, de estar ali com a mão no arado, trabalhando, e na finalidade de servo para ajudar no trabalho da igreja e naquilo que for preciso, que o pastor precise de nós, para estar ali preparando uma mesa de uma santa ceia, para estar levando uma ceia a um enfermo, para estar visitando um enfermo nos seus lar, para sair na campanha evangelizadora. Esse é o trabalho diaconal, é de servir a noiva do Cordeiro. Presbítero Sandro, qual é assim a função de um presbítero na igreja? O que é que ele representa nessa estrutura? Um presbítero de uma igreja, Jardiel, é muita honra ser um presbítero da igreja, e principalmente não desfazendo de nenhuma, mas assim, eu olho pela que eu estou, da nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus Pernambuco, que é uma igreja que ela traz uma visão muito ampla, principalmente para aqueles que não são. E Deus nos honrou ainda também na gestão do pastor Josias Crementino, um homem de Deus, um pastor que um homem também de visão, não também desfazendo do que está, que é um homem de visão, um homem de Deus, um pai, tem nos ajudado, um amigo, e nos levou ao presbitério da igreja. O que é ser um presbitério da igreja? Também é um servidor, é ser servo, mas é um trabalho assim mais de estabilidade, onde o pastor vai designar você para trazer a palavra, o ensinamento. Você vai ser um homem da palavra, onde você vai estar lendo a Bíblia, onde você vai estar buscando ler a Bíblia, você vai estar o pastor precisar de você para um trabalho específico numa igreja, para dirigir uma igreja, ser ali representante dele, do pastor presidente e do pastor local, que é o pastor Luiz Henrique, na igreja. E você vai cooperar com ele lá, trazendo o ensinamento e também conduzindo as ovelhas com amor, ensinando na visão da eternidade com Cristo, Jesus de Nazaré. Essa é a função do presbítero da igreja. É amor pela obra e um homem da palavra. Assim, o pastor precisa do presbítero, seja para uma doutrina, para o que for, o presbítero está ali, lado a lado com ele, ajudando-lo e servindo ao pastor da igreja naquilo o que for preciso. Presbítero Sandro, olha, uma conversa com o senhor aqui, eu sei que a gente conversaria por pelo menos mais umas 3 horas. Umas 3 horas. Que eu sei que o senhor é uma pessoa muito rica, seja do conhecimento da palavra, seja do conhecimento de maneira geral, né, da vida, que é a vivência que nos ensina. E aí com a palavra a gente ainda tem muito mais iluminação nesse percurso. Mas estamos chegando aqui ao final da nossa conversa aqui. Essa introdução do nosso primeiro podcast, que eu vou convidar o senhor em momento futuro para a gente falar sobre histórias da Bíblia. História da Bíblia. Então a gente vai fazer assim um momento que seja assim muito mais elástico. Muito mais elástico. Estou pensando aqui em 90 minutos, 120 minutos, para que o senhor possa já vá se preparando, viu? Que fique registrado, certo? Já vá se preparando para que a gente tenha uma conversa sobre as histórias da Bíblia. A história de Abraão, a história de Isaac, certo? As histórias de maneira geral, para que a gente possa, além de conversar só sobre negócios, que aqui a gente fala sobre negócios,
além de falar só sobre educação, além de falar só sobre carreira, e também, né, incluir, que é assim, importantíssima, a estrutura da fé para que isso possa funcionar cada vez melhor. Presbítero Sandro, essa aqui é a sua câmera, certo? Fique à vontade para agradecer em nome do Instituto Moura de Educação e Tecnologia e da Universidade Estácio. Também agradecemos fortemente a sua presença aqui. Fique à vontade. Neste momento, eu quero externar minha gratidão primeiramente ao Deus da minha salvação e também agradecer ao Instituto Moura, na pessoa do professor Jardiael, a qual cursamos o curso de oratória, que foi de muita valia para a minha vida este curso, e a todos que irão ver e acompanhar esse podcast. E aqueles que ainda não faz o curso, venha, que você vai ser enriquecido com o ensinamento. Que Deus possa ajudar a todos, em nome de Jesus. Agradeço a Deus, o pastor presidente, o pastor Luiz Henrique, também e a todos que vão ouvir esse podcast. Deus abençoe. Presbítero Sandro, foi um prazer receber o senhor. Esse foi mais um episódio do IMETcast.